a verdade é uma pessoa, foi extraordinário. E hoje eu quero falar sobre um princípio que pode abrir muitas portas para a sua vida, amém? Eu quero falar nessa noite sobre o princípio da gratidão. Diga comigo, o poder da gratidão. Não, mas fala bem forte, o poder da gratidão. Esse é um princípio poderoso que tem o poder de abrir portas extraordinárias, porque quando nós decidimos nos movermos debaixo de gratidão, tudo começa a acontecer de forma diferente. E às vezes você está aí pensando, pastor, mas eu não tenho nenhuma razão para ser grato, tudo está dando errado na minha vida, tudo está acontecendo de ruim na minha história, como eu vou ser grato se tudo está dando errado para mim? Deixa eu te dizer, agradecer quando tudo dá certo não é gratidão, é educação. Gratidão, nós agradecemos e nós nos movemos. Se tudo vai bem, somos gratos ao Senhor. Se alguma coisa não está indo bem, ou se nada vai bem, permanecemos com o nosso coração grato a Deus da mesma maneira, porque gratidão não está relacionada com a circunstância, gratidão está relacionada com a verdade do teu coração. E a verdade de um coração grato pode te levar muito além do que você sequer um dia imaginou. Então hoje eu quero falar sobre o princípio da gratidão. Muitas das vezes imaginamos que enquanto estamos debaixo de um forte ataque do diabo, o que precisamos é de uma chave poderosa de jejum. O que precisamos para sair debaixo do ataque do diabo é uma palavra de Deus, é de um posicionamento. Mas deixa eu te dizer, muitas das vezes a chave mais poderosa que existe quando estamos debaixo de um ataque do diabo é a gratidão do nosso coração. Porque o diabo não consegue entender como que alguém que está debaixo de ataque, como que alguém que talvez está enfermo, como que alguém que talvez que está passando alguma necessidade, como alguém que está administrando vários problemas, ainda assim consegue ser grato ao Senhor. E essa é uma chave poderosa quando nós decidimos nos mover por gratidão. Olha para essa pessoa bonita que Deus colocou do teu lado e fala assim: quando você se move por gratidão, coisas extraordinárias acontecem. Quem crê nisso diz amém. Amém. Vamos lá, então abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Salmo 103. Olha só o que o salmista diz. Salmo 103. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Olha aqui para mim, o salmista traz algo extraordinário, e ele nos lembra de algo muito importante. A gratidão não é algo voluntário do seu coração. Diga comigo, a gratidão não é algo voluntário do meu coração. Por isso que por várias vezes o salmista começa a enfatizar a sua alma, trazendo a sua alma à lembrança: bendize a minha alma ao Senhor. Você está se esquecendo, alma, daquilo que Deus fez. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O salmista está dizendo o seguinte: olha, a gratidão não é algo natural do coração do ser humano. Se você quer ter um coração grato, você vai precisar se esforçar. Se você quer ter um coração grato, você vai precisar se esforçar.
e fazer a sua alma começar a lembrar daquilo que Deus tem feito em seu favor. Porque temos uma memória muito pequena, muito falha, muito fraca, e esquecemos das bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Imagina, olha aqui para mim, se você hoje acordasse sem tudo aquilo que você reclamou durante a semana toda. Durante a semana toda você veio reclamando, e reclamando, e reclamando, e reclamando. Reclamou da saúde, reclamou do casamento, reclamou do marido, reclamou da esposa, reclamou dos filhos, reclamou do carro, reclamou da casa, reclamou do salário, reclamou do dinheiro, reclamou. Imagina se hoje você acordasse sem tudo aquilo que você reclamou. O que sobraria? Isso serve para que a gente entenda que gratidão não é algo natural do coração do ser humano. Se queremos ser gratos ao Senhor, nós precisamos fazer como o salmista Davi fez e nos ensinou: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu preciso olhar para trás e lembrar daquilo que Deus está fazendo na minha vida, daquilo que Deus está fazendo na minha história, porque é muito fácil a gente se deparar com dias difíceis e a gente se esquecer dos dias maravilhosos que Deus nos proporcionou até os dias difíceis chegar. Mas aí quando chegam os dias difíceis, em vez da gente olhar para trás e dizer: poxa vida, estávamos vivendo dias maravilhosos até então, está chegando uns dias difíceis, glória a Deus, Deus seja louvado. Em vez de agradecermos, sabe o que fazemos? Murmuramos, reclamamos, maldizemos e deixamos vomitar da nossa boca toda a ingratidão do nosso coração. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? A gratidão pode te levar mais longe do que um dia você imaginou que pudesse ir, porque a gratidão, nós vamos ver, ela dá chaves de acessos a lugares que você nunca imaginou. Porque quando nós aprendemos a ser gratos por aquilo que temos, nós recebemos o acesso para aquilo que queremos. Vou dizer de novo: quando aprendemos a ser grato por aquilo que temos, recebemos acesso para aquilo que queremos. O problema é que não sabemos ser grato por aquilo que temos. Nós só queremos ser gratos por aquilo que nós queremos. É porque eu quero aquele carro melhor, é porque eu quero aquela casa melhor, é porque eu quero aquele trabalho melhor. E nós esquecemos que é aquilo que nós temos hoje que está nos sustentando nesse momento, que está nos levando adiante nesse momento. Que essa chave de gratidão possa trazer um refrigério para nós, e que possamos sair daqui nessa noite entendendo que nós podemos ir além daquilo que nós imaginamos, desde que tenhamos gratidão em nosso coração. Olha para quem está do teu lado, dá um sorriso para essa pessoa e fala assim: tudo que Deus espera de você é uma ação de gratidão para aquilo com que você tem, para que Deus libere de forma favorável, de forma extraordinária, aquilo que você quer. Quem está entendendo isso aí diz aleluia. Quem está entendendo isso aí diz glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. A gratidão não é algo natural. Imagina um carro solto na pista. Imagina um carro solto na pista. Você está indo na pista e você solta a direção do carro. Para onde esse carro vai? Ele vai para qualquer lugar, menos continuar reto, irmão. Ele vai para qualquer lugar, ele vai para o despenhadeiro, ele vai para Quiçaça, ele vai para o acostamento, ele vai para qualquer lugar, menos continuar reto na pista. A gratidão é da mesma maneira, irmão. Se não tiver uma intenção do seu coração em ser grato ao Senhor, deveríamos acordar pela manhã, deveríamos amanhecer o dia, deveríamos começar o nosso dia agradecendo por aquilo que temos. Em vez de você reclamar porque vai ter que trabalhar amanhã, deveria agradecer, porque tem muita gente que gostaria de ir no seu trabalho, no seu lugar amanhã, mas não tem trabalho para ir. Quem está entendendo diz amém.
Diga comigo, eu preciso começar o meu dia agradecendo por aquilo que Deus já me deu, porque isso aí vai te dar acesso para aquilo que você quer. Quem está entendendo? Primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite: deem graças em todas as coisas. Deem graças em todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Em tudo dai graças, porque essa é a sua vontade. Não, irmão, às vezes não é a nossa vontade. Precisamos ser francos em admitir que na maioria das vezes a nossa vontade não é de dar graças, a nossa vontade não é de ter gratidão, mas o texto está dizendo que essa é a vontade de Deus. Não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus, que você seja grato por tudo aquilo que Deus te proporcionou nesse dia, porque a gratidão por aquilo que temos é a chave de acesso para aquilo que queremos. E quando nos movemos em gratidão, é como se nós estivéssemos autorizando os céus a dar mais para nós. Mas quando nos movemos por ingratidão, quando nos movemos por murmuração, é como se nós fechássemos os céus sobre nós. Quem está entendendo isso diz amém. Devemos ter gratidão em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para nós. Seja grato pela vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho. Seja grato se tudo vai bem. Seja grato se as coisas não vão tão bem assim. Seja grato ao Senhor. Ontem à noite eu estava lá em casa, e aí a pastora saiu com a pastora Dani, e elas foram comprar alguma coisa para Maria, enfim. Já está quase chegando a Maria, irmão, está quase na hora já. E ela falou assim: amor, vamos comigo, porque tem uns 40 dias que eu estou com uma tosse, irmão. Agora deu uma diminuída, até está um pouquinho melhor, mas eu acho que eu devo ter tomado todos os corticoides que tem nas farmácias, tudo de Rondonópolis. Não resolveu, tomei tudo que tinha. Chegou uma hora que eu fiquei tão cansado assim que, de fato, eu comecei a murmurar. E eu falo isso sem nenhum problema para você. Comecei, falei assim: mas poxa vida, que coisa, eu não aguento mais tomar remédio. E quem me conhece sabe que eu tenho pavor de tomar remédio. Quando eu aceito tomar remédio é porque realmente o trem está feio mesmo. E eu tomei todo tipo de remédio. Teve um tempo que eu estava, semana retrasada, estava tomando 7 remédios por dia para cortar a tosse. Nada, parecia que nada mexia. Eu lembro que eu fiquei muito chateado com isso. Ontem, quando elas saíram, eu fui tomar banho, deitei lá no chão, fiquei olhando para o chuveiro caindo. E eu falei assim: gente do céu, mas eu estou um pastor muito sem vergonha na minha vida mesmo. Eu falei, é para você ver o nível que a gente vai trabalhando com a gente mesmo. Eu falei, mas eu estou um pastor, mas muito sem vergonha. Eu falei, vê se tem cabimento um negócio desse. Eu falei, tá, eu falando comigo mesmo e com Deus ali. Eu falei, Deus, tem uma tossezinha? Tem. Eu falei, poxa vida, mas meu pulmão está cheio de ar. Eu falei, tem uma tossezinha aqui incomodando? Tem, está chata pra caramba, Deus, eu já pedi para o Senhor tirar. Eu já orei toda a oração da força do meu coração. Mas não foi dessa vez, o Senhor não tirou. Eu falei, mas meu pulmão está cheio de ar. Eu estou cheio de vida, eu estou cheio de Deus, eu tenho uma família linda, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um carro para andar, eu tenho a bênção de Deus, eu tenho o favor de Deus sobre mim. E aquilo começou a encher o meu coração com gratidão. Irmão, e é como se eu tivesse tomado um remédio que fez um efeito violento em mim, porque parece que uma chave virou. E aquele sentimento cabisbaixo, triste, parece que deu lugar a algo extraordinário. Eu comecei a sentir no meu corpo cheio de vida de novo. Eu comecei a entender que essa é a chave, gratidão. Às vezes nós queremos agradecer quando tudo está perfeito. Olha aqui para mim, nem sempre tudo estará perfeito, mas ainda assim teremos razões para agradecer ao Senhor de todo o nosso coração. Ainda assim teremos razões para ser grato ao Senhor. Teremos razões. Alguma coisa não vai bem? Paciência, faz parte da vida. Temos dificuldade, temos problemas. Mas irmão, se nós formos olhar para as nossas vidas, é melhor do que a maioria da vida de todo mundo que a gente conhece. E sabe o que é isso? É a bênção de Deus sobre nós, é o favor de Deus sobre nós, é a graça de Deus sobre nós. Se nós não pudermos ser gratos por aquilo que Deus tem feito, nós seremos gratos pelo quê?
Se nós esperarmos uma vida perfeita para sermos gratos, nós nunca seremos, porque nós sempre estaremos insatisfeitos com alguma coisa. O marido ainda não é aquele que você queria, a esposa ainda não faz tudo que você queria, os filhos ainda não obedecem do jeito que você queria, mas você tem filho, irmão. Tem gente que não tem, que está chorando em cima de um caixão uma hora dessa, por causa dos filhos que não tem mais. Você ainda tem. Desobedece, pastor, desobedece, irmão, mas você ainda pode mudar essa história. Ou seja, você pode e deve ser grato ao Senhor. Você tem razões para isso, você tem motivos para isso. E não agradecermos a Deus é uma das piores ingratidões que o ser humano pode ter, porque Deus não deixa de te abençoar, irmão. Deus não deixa de te favorecer. As coisas estão difíceis aí fora, mas irmão, olha para você. Você está de pé, olha para você. A economia talvez apertou um pouco por conta das mudanças, mas olha para a sua vida, você está de pé, as contas estão sendo pagas, as coisas estão fluindo, as coisas estão caminhando. Ou seja, você tem razões para agradecer ao Senhor. Não beba do cálice do diabo, que é a ingratidão. Não beba do cálice do diabo, que é a ingratidão. Não deixe o diabo contaminar o teu coração com ingratidão, irmão. Você tem uma casa, você tem uma família, você tem um cônjuge, você tem um trabalho, você tem filhos, você tem a bênção de Deus sobre você, você tem o favor de Deus sobre você. Uma ou outra coisa não está legal, faz parte da vida, mas ainda assim temos razões de sobra para agradecer ao Senhor. Olha para quem está do lado e fala assim: você tem razões de sobra para agradecer ao Senhor. E sabe por que é que somos tão ingratos? Somos tão ingratos porque vivemos sempre olhando para frente. Isso é bom, olhar para frente é bom, mas de vez em quando precisamos olhar para trás, porque como eu disse, às vezes você vem de meses, tudo dando certo, as coisas acontecendo, você prosperando, aí de repente 1 ou 2 semanas alguma coisa deu errado, você ignora todos os meses que tudo deu certo, e foca agora nas 2 semanas, que alguma coisa saiu fora daquilo que você queria, e você deixa o seu coração se contaminar com a ingratidão e com murmuração. Dê graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Olha para essa pessoa do lado e fala assim: dê graças ao Senhor em todas as circunstâncias. A gratidão é a oração mais negligenciada. A oração mais negligenciada é a oração de gratidão. Porque você já reparou, irmão, que às vezes a gente vai lá, ora, determina, expulsa, manda embora, a gente fala com autoridade, a gente ora, a gente se impõe, e às vezes sabe o que precisava? Apenas de uma ação de gratidão. Apenas uma ação de gratidão. A gente lembra de repreender o diabo, a gente lembra de expulsar o capeta, a gente lembra de fechar as brechas, a gente lembra de se posicionar, a gente lembra de tudo, a gente só não lembra de ser grato. E é a gratidão que vai dar acesso a você a coisas que você nunca imaginou. Quem está entendendo isso? O pessoal da internet lá está entendendo isso, em nome de Jesus. Se você da internet aí está entendendo, compartilha aí essa live com alguém, em nome de Jesus. Ser grato me faz olhar para mim. Ser grato me faz parar de olhar para mim e me leva a olhar para Ele. Presta atenção, quando você murmura, você está olhando só para você. Quando você murmura, quando você reclama, você está olhando para você, para o seu direito que foi infligido. Porque toda reclamação é a queixa de um direito que foi infligido. Só que nós já fomos crucificados com Cristo, e agora já não vivemos mais, é Cristo que vive em nós. Ou seja, irmão, agora é o direito dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo é dele, tudo é por ele. E quando eu sou ingrato, eu estou me colocando no centro, porque nada dá certo, nada sai do jeito que eu quero, nada funciona como eu esperava. Agora quando eu agradeço, eu saio do centro e coloco Deus no centro.
quando eu agradeço mesmo quando as coisas não vão bem, eu saio do centro e coloco Deus no centro. E olha aqui para mim, irmão, é quando nós olhamos para Ele que a vida acontece. Sabe por que a gratidão tem um poder extraordinário? Porque é impossível você ser grato e você não olhar para aquilo que Deus está fazendo. E quando você olha para aquilo que Deus está fazendo, a vida acontece em você. Porque quando você olha para Ele, coisas começam a mudar em você. Por isso o diabo quer contaminar você com a ingratidão, para que você olhe para você, para que você se coloque no centro. E por isso que Deus sempre vai nos levar a olhar para Ele. Por isso o texto diz: sejam gratos em todas as situações. Sejam gratos em todas as situações. Quem está entendendo isso diz amém. Segunda coisa que eu quero falar com você também: a gratidão tem o poder de mudar as circunstâncias. Diga isso comigo: a gratidão tem o poder de mudar as circunstâncias. Provérbios 3:6 vai dizer assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esse texto é extraordinário, eu sou apaixonado nele. Olha o que ele está dizendo: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E o que vai acontecer? O Senhor vai endireitar as suas veredas. Ou seja, tenha gratidão em todos os caminhos. Reconheça aquilo que Deus está fazendo, mesmo que não seja do jeito que você queria, mas reconheça que Deus está fazendo. Reconheça o Senhor em todos os caminhos, e a consequência disso vai ser que as suas veredas serão endireitadas. Quem está entendendo isso diz glória a Deus. Quando eu reconheço o Senhor em situações que eu não compreendo, Ele endireita o meu caminho. Olha aqui para mim, irmão, tem situações que você olha, que você tem talvez toda a razão para murmurar. O texto está dizendo assim, ó, reconhece o Senhor, ou seja, seja grato. Em vez de você murmurar, reconheça o Senhor nesse caminho. Ah, mas o caminho parece que está meio tortuoso. Reconheça o Senhor, seja grato. E o que vai acontecer? O caminho vai ser endireitado. Qual é a área da sua vida que você precisa reconhecer o Senhor nessa noite? Qual é a área da sua vida que você precisa reconhecer o Senhor nos caminhos dessa noite? Talvez é na sua finança, talvez é no seu casamento, no seu matrimônio, talvez é no relacionamento com seus filhos, talvez é na sua saúde, talvez é na sua empresa, nos seus negócios, eu não sei. Mas eu tenho uma proposta para você nessa noite. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, reconheça o Senhor nessa situação. Agradeça ao Senhor nessa situação. Agradeça ao Senhor nessa circunstância, e Ele vai endireitar o seu caminho, e Ele vai endireitar as suas veredas. Quem está entendendo isso diz amém. A Bíblia conta a história que o apóstolo Paulo, por 3 vezes, pede ao Senhor para que Ele retire um espinho na carne. A Bíblia diz, Paulo dizendo na oração: por 3 vezes orei ao Senhor e clamei para que Ele retirasse o espinho da carne. E sabe qual foi a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha aqui para mim, vai ter vezes, irmãos, que Deus não vai tirar o espinho. Olha para o irmão do lado, dá uma cutucada nele e fala assim: vai ter vezes que Deus não vai tirar o espinho. Fala para essa pessoa: mas se você reconhecer o Senhor, apesar do espinho, a graça dele será suficiente para você. A graça dele será suficiente para você. A graça dele será suficiente. A Bíblia diz que Deus responde: Paulo, a minha graça te basta. E é por isso que Paulo depois vai dizer: se o Senhor não vai retirar o espinho, então eu vou reconhecer o Senhor apesar do espinho. Então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. É aí que eu sou forte. Vai ter momentos que Deus não vai remover o espinho, mas Deus vai te dar a força para você reconhecê-lo apesar do espinho.
Vai ter momentos que Deus não vai remover a circunstância, mas Deus vai te dar força para você reconhecê-lo, apesar da circunstância. E isso é suficiente. Quando nós entendemos que mesmo quando Deus não retira o espinho, o fato de Deus não retirar o espinho não significa que Deus está ausente. Deixa eu dizer isso de novo para você. O fato de Deus não retirar alguns espinhos não significa que Deus está ausente. Existe um propósito no espinho, existe um propósito na dor, e existe uma recompensa na sua fidelidade. Existe um propósito no espinho, existe um propósito na dor, e existe uma recompensa de Deus pela sua fidelidade. Apesar do espinho, permanecemos fiel. Apesar da adversidade, apesar da dificuldade, permanecemos fiel. E sabe o que acontece, irmão? Existe uma recompensa de Deus para toda vez que você permanecer fiel. Me ajuda a pregar aí. Olha para esse irmão e fala assim: existe uma recompensa de Deus quando, apesar do espinho, você decide reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. A graça de Deus te bastará. Diga para essa pessoa: a graça de Deus te bastará. Porque quando você é fraco, aí é que você é forte, diz o Senhor. Diz o Senhor, aplauda Ele bem forte. Aleluia! Diz o Senhor: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então de fato me gloriarei nas tribulações, me gloriarei nas dificuldades, me gloriarei nas faltas, porque a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente. Não importa se com espinho ou se sem espinho, nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, e a consequência é: Ele vai endireitar as nossas veredas. Ele vai endireitar as nossas veredas. Quem está entendendo isso, diz aleluia. E presta atenção, irmão, isso é mais importante do que subir no monte. Isso é mais importante do que derramar o óleo. Isso é mais importante do que ver o vulto do anjo. Isso é mais importante do que rodar no manto. Porque às vezes a gente faz todas essas coisas e esquece algo simples, que é reconhecer o Senhor nas pequenas coisas da nossa vida. Eu vou para o monte porque eu quero ver o Senhor, e aí eu vi o anjo que bateu a asa e não sei o que tem e tal. Nada contra, tá bom? Nada contra, nada a favor, não, quer dizer, nada contra apenas, somente. Mas às vezes a gente faz tudo isso e esquece das pequenas coisas, que é reconhecer a Deus nas pequenas provisões diárias, reconhecer a Deus nos pequenos cuidados diários, reconhecer a Deus nos pequenos mimos diários que Deus faz. Você acordar de manhã e ter uma família, irmão, isso é de uma preciosidade que você não faz ideia. Você poder sentar para almoçar com a sua família, isso é de um valor que você não faz ideia. Você poder sentar para almoçar, irmão, e ter apetite, porque ter apetite é melhor do que às vezes ter a comida, porque muitas vezes temos a comida, mas nos falta o apetite. E do que vale, irmão, uma mesa farta, se te falta o apetite? Você consegue reconhecer as pequenas graças e favor de Deus diariamente sobre nós? Porque às vezes reclamamos de coisas que as pessoas dariam a vida para ter. Reclamamos de coisas, reclamamos de comida, reclamamos da família, reclamamos do trabalho, reclamamos de situações que pessoas dariam a vida para ter. Daniel reconheceu o Senhor na cova dos leões. Mesaque, Sadraque e Abednego reconheceu o Senhor na fornalha ardente. Abraão reconheceu o Senhor levando o seu filho para ser sacrificado em holocausto ao Senhor. Eu não sei qual é o seu caminho, mas o texto diz: reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas.
qual é o caminho que você precisa reconhecer o Senhor? Qual é a área da sua vida que você precisa reconhecer? No seu casamento? Talvez você tenha reclamado tanto, irmão, que o seu casamento é uma bênção. Talvez é você que não sabe. Talvez você está olhando para a grama do vizinho achando que é mais verde, e o vizinho está usando corante para pintar a grama dele. Não é verde não, está seca. Você achando que a grama do vizinho está verde. Está não, irmão. Valorize e cuide daquilo que Deus te deu, vaso. Em nome de Jesus. Valoriza e cuide daquilo que Deus te deu, porque quando você cuida daquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te deu floresce cada vez mais. E floresce cada vez mais. Talvez o que está faltando é cuidado. Talvez o que está faltando, irmão, é dedicação naquilo que Deus tem te dado. Deus tem te abençoado. Deus tem te favorecido. Deus tem sido bom para você. Deus tem te prosperado, irmão. Deus tem abençoado a sua casa. Deus tem abençoado a sua família. Deus tem mudado a sua vida. Deus tem mudado a sua história. O que mais você quer que Deus faça, irmão? E sabe por que Deus não fez mais? Porque você não consegue reconhecê-lo nas pequenas coisas. Você quer as grandes coisas, sem antes reconhecê-lo nas pequenas. É quando reconhecemos Ele nas pequenas, que temos acesso a coisas maiores. Quem está entendendo diz amém. Terceiro, gratidão tem o poder de trazer vida aonde havia morte. A gratidão tem o poder de trazer vida aonde havia morte. A Bíblia conta a história, eu não vou ler o texto inteiro para não ficar muito comprido. Você conhece a história de Lázaro? Depois de 4 dias que ele havia morrido, Jesus vai até o povoado, até a casa de Marta e Maria. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que Jesus chora. E Jesus pergunta para Marta e Maria onde colocaram. A Bíblia diz que Marta responde: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus responde: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta não entende, fala assim: eu sei que na ressurreição do último dia ele vai ressuscitar. Jesus está dizendo assim: não estou falando da ressurreição, eu estou dizendo que quem crê em mim hoje, ainda que esteja morto, viverá. Então presta atenção, a gratidão tem o poder de trazer vida onde havia morte. A gratidão tem o poder de trazer vida aonde havia morte. A Bíblia diz que levam Jesus até o sepulcro. Como você acha que foi a oração de Jesus para ressuscitar um morto de 4 dias? Você acha que Jesus fez uma oração poderosa? Você acha que Jesus rodopiou no manto? Você acha que Jesus, sei lá, fez alguma coisa diferente? Olha que interessante, a maneira como Jesus começa a oração para ressuscitar alguém que já havia morrido fazia 4 dias. Olha o texto, João 11, 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, presta atenção: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me ouve. Sabe como Jesus começa uma oração que vai ressuscitar um morto de 4 dias? Jesus não começa invocando o poder do Pai. Jesus não começa invocando todos os anjos do céu. Sabe como Jesus começa uma oração que vai ressuscitar um morto que já fazia 4 dias? Agradecendo ao Pai, porque Ele o ouvia. Diante dos maiores desafios, qual tem sido a nossa oração? Diante daquele problema insolucionável, porque, irmãos, uma pessoa morta fazia 4 dias, isso aqui já era fim de linha, não tinha mais o que fazer. Quantas vezes nós estamos diante de situações que nós julgamos não ter mais solução, e a gente vai e faz a oração que move o céu, que move a terra, a gente faz a oração que move os anjos, a gente faz a oração de todo jeito possível, mas a única coisa que a gente não faz é agradecer ao Senhor. Jesus está fazendo isso aqui, sabe para quê, irmão? Para ensinar eu e você como ressuscitar os nossos Lázaros. Jesus está fazendo isso aqui para mostrar para mim e para você que diante de problemas que parece que não existem solução, a gratidão é a chave que muda a sentença. A gratidão é a chave que transforma a morte em vida. Como temos nos movido diante de situações que a gente acha
que não tem solução. Como temos nos portado diante de situações que a gente pensa que é o fim, que acabou. Jesus nos dá uma lição, mostrando que a gratidão, ela cabe até mesmo nos momentos mais improváveis, até mesmo nas horas mais difíceis, até mesmo quando você acha que não tem solução, até mesmo quando você acha que a vaca já foi para o brejo. Quando você aplica a gratidão, essa é a chave que muda a sentença de morte para a vida. Quem está entendendo isso diz amém. Antes de falar aquilo que era difícil para Jesus, porque irmão, presta atenção, ressuscitar uma pessoa de 4 dias era difícil. Antes de Jesus falar para Deus aquilo que era difícil para a humanidade de Jesus, Jesus agradece. Jesus simplesmente agradece. Como tem sido a nossa vida diante das situações difíceis? O que tem saído da nossa boca? Reclamação, murmuração, ingratidão, que é pior. O que tem saído dos nossos lábios? Nós temos e carregamos a chave que pode mudar qualquer sentença, irmão, desde que você use da forma correta. Reclamar não vai fazer essa situação resolver. Inclusive, reclamar é clamar 2 vezes. Reclamar é clamar 2 vezes. Ou seja, se já está ruim e você reclama, o que você está falando? Você está pedindo para aquilo acontecer outra vez. Reclamar é clamar 2 vezes. Talvez seja por isso que as coisas estejam tão difíceis à sua volta, porque você está pedindo para que algo ruim aconteça novamente, quando na verdade, diante de situações difíceis, você deveria agradecer. Olha para quem está ao teu lado, me ajuda a pregar e fala assim: você deveria agradecer. Fala para essa pessoa: agradecer mais e reclamar menos. Se você continuar a leitura, você vai ver que depois Jesus agradece a Deus. Depois a Bíblia diz que Jesus dá um brado dizendo: Lázaro, venha para fora. Às vezes nós somos bons em dar os brados, mas somos péssimos em agradecer. Nós invertemos a ordem. A gente já chega diante da circunstância gritando: em nome de Jesus eu determino que sai. Quando na verdade, irmão, a primeira coisa que Jesus faz é agradecer, porque o Pai o ouve. Deixa eu dizer algo para você: tem muita coisa fechada e travada na sua vida, porque você não aprendeu a agradecer aquilo que Deus já fez na sua vida. Tem muita coisa fechada, porque você não aprendeu a ser grato àquilo que Deus já fez na sua vida e na sua história. A gratidão é a chave de acesso. Quem está entendendo diz amém. Talvez estamos perdendo batalhas, porque nossas orações estão afoitas demais. Já queremos repreender o Satanás, já queremos sair na porrada com o inimigo, e já chamamos o diabo para briga, e já repreendemos, já mandamos embora, e sai. Quando na verdade, o primeiro ato deveria ser um ato de gratidão. Ah, pastor, mas a situação está ruim. Está ruim, mas existem situações piores. Se existem situações piores do que a sua, então você tem razão para agradecer. Antes de você reclamar, pare e pense: tem situação pior do que essa? Se você julgar que existe uma situação pior que essa sua, então você tem razão para agradecer. E quando você agradece, essa é a chave que transforma a morte em vida. Quem está entendendo diz amém. A gratidão tem o poder de trazer vida aonde havia morte. Na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família. Talvez a sua família está definhando,
Porque a palavra que sai da sua boca é de murmuração o tempo todo. Talvez o seu casamento está acabando, porque a palavra que sai da sua boca é de murmuração o tempo inteiro. Talvez as coisas no seu negócio não estão indo bem, porque você decidiu reclamar e não agradecer. Gratidão é a chave de acesso. Se coloca de pé no seu lugar. Pessoas gratas veem a vida de uma forma diferente. Pessoas gratas não vivem em corda bamba, porque pessoas gratas, elas não se movem, presta atenção, pessoas gratas não se movem pelas circunstâncias. Se tudo vai bem, ela agradece, mas se alguma coisa não está bem, ela agradece do mesmo jeito, porque ela sabe que é só uma fase, que vai passar, que as coisas vão se alinhar, que as coisas vão se ajeitar. E essas pessoas, elas carregam algo extraordinário. Elas carregam o poder de ser gratas em todas as circunstâncias. E isso é extraordinário. Isso tem um poder extraordinário. Porque isso pode transformar a morte em vida. Isso pode dar acesso a coisas que você nunca imaginou. Talvez você veio aqui nessa noite para ouvir uma palavra de impacto, uma palavra poderosa, uma palavra, sei lá. E deixa eu te dizer, irmão, talvez essa é a palavra mais poderosa que você pode ouvir para aplicar na sua vida nessa noite. Sair daqui virando essa chave, sair daqui virando esse disco. Eu vou parar de reclamar. Eu vou parar de reclamar. Eu vou parar de murmurar. Porque o que eu tenho é muito melhor e muito mais extraordinário do que um dia sequer eu imaginei que eu podia ter. Quanto tempo você orou pela sua família para você agora reclamar? Quanto tempo você orou pelo seu casamento, pelo seu marido, para agora você decidir reclamar daquilo que Deus te deu? Quanto tempo você orou para ter filhos, para agora você reclamar que a casa vive uma bagunça? Quanto tempo você orou para que Deus te desse um negócio, abrisse as portas, e Deus fez, e agora você reclama que as coisas não vão bem? Você está reclamando daquilo que Deus te deu, quando na verdade você deveria agradecer aquilo que Deus tem feito na sua vida. Isso tem um poder extraordinário e muda a maneira como você enxerga a vida. Não espere a vida ser perfeita para você agradecer, irmão. Nunca ela será, nunca será. Mas quando nós olhamos para a vida, nós podemos encontrar boas razões para sermos gratos. Haverá situações difíceis, é claro, é óbvio. Terá situações que não vão estar bem ajustadas, é claro que sim, é a vida. Essa é a vida. Mas quando nós olhamos para as coisas boas que nós carregamos, irmão, nós temos motivos de sobra para agradecer. Temos um casamento, temos um cônjuge, temos filhos, temos um trabalho, temos saúde. Estou com um pouquinho de tosse, pastor, mas você está vivo, irmão. Seu pulmão está cheio de ar, você está cheio de vida. Daqui a pouquinho essa tosse acaba, toma um xarope, vai ser uma benção, você vai viver. Você vai viver. Bate em quem está no seu lado e fala assim: você vai viver, vaso. Você vai viver em nome de Jesus. Celebra, você vai viver. Eu lembro que uma vez eu vi uma figurinha do Snoopy. Quem conhece o Snoopy? Aquele cachorrinho. E tinha uma foto dele do lado do dono dele. E aí ele estava dizendo assim: poxa vida, Snoopy, um dia todos nós iremos morrer. E aí o rapaz, o dono do Snoopy responde assim: é verdade, um dia todos iremos morrer, mas todos os outros dias nós iremos viver. Às vezes nós focamos muito na tragédia, muito em coisas ruins. Existem, claro que existem, mas existe tanta coisa boa, irmão.
Bota um sorriso no rosto aí. Tem tanta coisa boa acontecendo. Deus tem te abençoado, Deus tem te agraciado. Às vezes uma hora ou outra as coisas ficam um pouquinho mais difíceis. É coisa da vida. São os altos e baixos da vida. E é isso que faz a vida, irmão, valer a pena. Seja grato. Seja grato por aquilo que Deus fez. Seja grato por aquilo que Deus já te deu. Seja grato por aquilo que Deus já te proporcionou. E essa é a chave de acesso para aquilo que você quer. Essa é a chave de acesso para aquilo que você precisa. Quem está entendendo isso diz amém. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Quero orar por você.